História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, volume 1. A perseguição sob Marco Aurélio. Em 161 d.C., o governo do Império recaiu sobre Marco Aurélio, que havia sido adotado anos antes por seu predecessor Antônio Pio. Marco Aurélio foi, sem dúvida, uma das mais claras luzes do acaso romano. Ele não foi como Nero e Domiciano, um homem apaixonado pelo poder e pela vanglória, mas um espírito culto e refinado que deixou atrás de si uma coleção de meditações escritas somente para o seu uso pessoal, que são uma das glórias literárias da época. Nessa obra, Marco Aurélio mostra alguns dos ideais a respeito do governo de seu vasto império. Intenta a cada momento, como romano e como homem, fazer o que tens à frente com dignidade perfeita e simples, e com bondade, liberdade e justiça. Esquece tudo mais. Só poderás esquecê-lo se empreenderes cada ação de tua vida como se fosse a última, deixando a um lado toda a negligência e toda a resistência das paixões contra os ditados da razão, e deixando também toda hipocrisia, egoísmo e rebeldia contra a sorte que te colocou, que te tocou. Meditações de Marco Aurélio 2:5. Sob tal imperador, podia-se supor que os cristãos desfrutassem de um período de relativa paz. Marco Aurélio não era um Nero nem um Domiciano. Entretanto, o mesmo imperador, que se expressava em termos tão elevados acerca dos seus deveres de governante, deflagrou também uma forte perseguição contra os cristãos. Marco Aurélio era filho de sua época e tal como via os cristãos. Na única referência ao cristianismo que aparece em suas meditações, o imperador filósofo louva aquelas almas que estão dispostas a abandonar o corpo quando necessário, mas logo segue dizendo que tal disposição deve ser produto da razão e não da teimosia, como no caso dos cristãos. Meditações 11:3. Além disso, também enquanto filho de sua época, o filósofo que louvava o uso da razão, sobretudo, era supersticioso ao extremo. A cada passo pedia ajuda e direção de seus adivinhos e ordenava que os sacerdotes oferecessem sacrifícios por um bom êxito em cada empreitada. Durante os primeiros anos de seu reinado, as invasões, inundações, epidemias e outros desastres pareciam suceder uns aos outros sem trégua alguma. Logo correu a voz de que tudo isto se devia aos cristãos, que atraíram sobre o império a ira dos deuses, e se provocou então a perseguição. Não temos indícios de que Marco Aurélio tenha pensado que os cristãos eram culpados do que estava acontecendo, mas tudo pareceria indicar que o imperador emprestou seu apoio à nova ordem de onda de perseguição, e que via com bons olhos esse intento de regressar ao culto dos antigos deuses. Talvez, como Plínio anos antes, Marco Aurélio pensasse que era necessário castigar os cristãos, se não por seus crimes, pelo menos por sua obstinação. Em todo caso, temos informações bastante detalhadas de vários martírios que ocorreram sob o governo de Marco Aurélio. Um desses martírios foi o da viúva Felicidade e seus 7 filhos. Nessa época, era costume na igreja que viúvas, caso assim desejassem, se consagrassem inteiramente ao trabalho da igreja, que por sua vez sustentava-as. Assim se fazia, entre outras razões, porque nessa época era muito difícil para uma viúva pobre sustentar a si mesma. E também porque, caso tal viúva se casasse com um pagão, podia perder muito de sua liberdade para atuar no serviço do Senhor. A obra de Felicidade era tal que os sacerdotes pagãos decidiram impedi-la,
e com esse propósito a acusaram perante as autoridades, justamente com seus 7 filhos. Quando o prefeito da cidade tratou de convencê-la primeiro com promessas e logo com ameaças. Felicidade lhe respondeu que estava perdendo tempo, pois viva eu te vencerei. E se me matas, em minha própria morte vencer-te-ei ainda mais. O prefeito então tratou de convencer aos filhos de Felicidade, mas ela lhes exortou a que permanecessem firmes, e nenhum só deles vacilou ante as promessas e as ameaças do prefeito. Por fim, as atas dos interrogatórios foram enviadas a Marco Aurélio, que ordenou que diversos juízes pronunciassem sentença, a fim de que esses obstinados cristãos sofressem distintos suplícios. Outro dos mártires dessa época foi Justino. Dos mais distintos pensadores cristãos, a quem nos referiremos novamente no próximo capítulo. Justino tinha uma escola em Roma, onde ensinava o que ele chamava a verdadeira filosofia, isto é, o cristianismo. O filósofo cínico Crescente desafiou a um debate do qual o cristianismo saiu sob todos os julgamentos vencedor. E, ao que parece, Crescente tomou vingança acusando o seu adversário perante os tribunais. Em todo caso, no ano 163, Justino e 6 de seus discípulos foram levados diante do prefeito Júnio Rústico, que havia sido um dos mestres de filosofia do imperador. Nesse caso, como em tantos outros, o juiz tratou de convencer os cristãos acerca da tolice de sua fé. Mas Justino respondeu que, depois de ter estudado toda a classe de doutrinas, chegara à conclusão de que a cristã era a verdadeira e que, portanto, não estava disposto a abandoná-la. Quando, como era costume, o juiz os ameaçou de morte, eles responderam que seu mais ardente desejo era sofrer por amor de Jesus Cristo e que, matando-os, o juiz lhe faria um grande favor. Diante de tal resposta, o prefeito ordenou que fossem levados ao lugar do suplício, onde primeiro o açoitaram e logo foram decapitados. Por último, como exemplo da sorte dos cristãos sob o regime de Marco Aurélio, devemos mencionar a carta que as igrejas de Leão e Viena, na Gália, enviaram a seus irmãos na Frígia e Ásia Menor em 177. No princípio, a perseguição nessas duas cidades parece ter sido limitada a proporções que os impediam de apresentar-se em lugares públicos. Depois a plebe começou a segui-los pelas ruas, insultando-os, golpeando-os e apedrejando-os. Por fim, vários deles foram presos e levados diante do governador para serem julgados. Nesse momento, uma pessoa no meio da multidão se ofereceu para defender os acusados. Vécio Epágato. Quando o governador lhe perguntou se era cristão e ele respondeu afirmativamente, sem permitir dizer uma só palavra, o governador ordenou que o colocasse no grupo dos acusados. A perseguição caíra sobre essas duas cidades inesperadamente, como um relâmpago. Nem todos estavam prontos para enfrentar o martírio. Segundo a carta que estamos citando, cerca de 10 foram débeis e saíram do ventre da igreja como abortos. Os demais, entretanto, mostraram-se firmes, ao mesmo tempo em que tanto o governador como o povo se indignaram cada vez mais contra eles. De boca em boca corriam rumores acerca das horríveis práticas dos cristãos, rumores sobre os quais falaremos no próximo capítulo. Diante de sua obstinação e provavelmente para ganhar a simpatia do povo, o governador mandou torturar os acusados. Um certo santo
limitou-se a responder: sou cristão. E quanto mais lhe torturavam, e mais perguntas eram feitas, mais firme se mostrava em não dizer outra palavra. O cárcere estava tão cheio de prisioneiros que muitos morreram asfixiados antes que os carrascos pudessem aplicar-lhes a pena de morte. Alguns dos que antes tinham negado a sua fé, ao verem seus irmãos tão valorosos em meio a tantas provas, voltaram à sua antiga confissão e morreram também como mártires. Porém, o martírio de Blandina, uma mulher frágil por quem temia seus irmãos, foi o mais destacado de todos esses martírios. Quando lhe chegou o momento da tortura, mostrou tal resistência que os verdugos tinham de se alternar. Quando vários dos mártires foram levados ao circo, Blandina foi pendurada num madeiro no meio deles, e dali ela os encorajava. Como as feras não atacaram, os guardas a levaram de novo ao cárcere. Por fim, nesse dia de tão bárbaros espetáculos, Blandina foi torturada em público de diversas maneiras. Primeiro açoitaram, depois a fizeram ser mordida por feras, em seguida fizeram-na sentar-se em um assento de ferro quente, e ainda a encerraram em uma rede e fizeram com que um touro brávio a chifrasse. Como em meio a tais tormentos Blandina seguia firme em sua fé, finalmente as autoridades ordenaram que fosse degolada. Esses não são senão uns poucos exemplos dos muitos martírios que ocorreram na época de Marco Aurélio. Há outros que nos são conhecidos e que poderíamos ter narrado aqui, mas, sobretudo, houve muitos outros dos quais a história não deixou rastro, mas que, indubitavelmente, se encontraram indelevelmente impressos no livro da vida. Se Deus quiser, a próxima leitura, até o fim do século II.